Carol, estamos aqui com a nossa colher do Masterchef. Tá achando que ele... Que linda essa equipe toda, né? Parabéns aí pra Carol, que ganhou a colher. Pra todo mundo também, que bacana, né? E hoje tem, viu? Hoje às 10h30, são os últimos 9 aventais que eles vão dar, gente. Aí depois começa a competição com as pessoas selecionadas. Então, 10h30 Masterchef. Muito gostoso. Legal, né, amiga? Aproveite para assistir e se inspirar também, você que gosta de cozinhar. Às vezes a pessoa tem o dom, né, mas não tem verdade. Aquelas receitas e tudo, dá pra gente fazer bastante criatividade, coisa. né, amiga? A criatividade é que manda. Saber também misturar os temperos. Que enfim, delícia. Gente, boa tarde pra você, boa tarde pra Carol, que tava lá no jornal. Que bom a gente poder entrar na sua casa e conversar com vocês. É isso, hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante sobre como fazer uma boa compra de um terreno. Você sabe fazer isso? Importante, né? Para não cair em cilada. Mas também tem outros assuntos. Nossa, muitas notícias, uma mais interessante que a outra, e claro que a gente quer a sua companhia. O Falando Nisso Band está no ar. Mais incentivos, menos impostos. O desafio de baratear os carros novos. De 10 anos para cá, o preço de um carro considerado popular no Brasil mais que triplicou. Em 2013, era possível comprar um veículo básico por cerca de R$20 mil. Hoje, os modelos mais em conta, como esse aqui, só saem da concessionária por quase 70 mil. Fake News, Grupo Bandeirantes lança campanha. Se você não for autêntico, verdadeiro e disser a verdade, doa quem doer, você não está sendo jornalista. Deepfake, nas mãos de criminosos, arruína vidas. Usando o Telegram, um aplicativo de mensagens, usuários enviavam fotos de mulheres a um robô e recebiam de volta montagens do rosto delas em corpos nus. Mais de 100 mil pessoas foram vítimas, a maioria mulheres russas. 100 fotos eram comercializadas na moeda do país pelo equivalente a R$7. Quem descobriu o esquema criminoso foi uma empresa de tecnologia holandesa. Vivendo debaixo d'água, pesquisador bate recorde no mar. Depois de bater o recorde mundial, a meta do cientista é ficar por lá até o dia 9 de junho. Quando a experiência completará exatos 100 dias. E no estúdio vamos dar dicas para você investir em imóveis. Terça-feira, dia 16 de maio, Falando Nisso Band começou. E aí, pessoal, vamos começar agora o nosso Falando Nisso, sempre com uma mensagem muito gostosa que meu amigo seleciona. Ou às vezes pensa, escreve, né? Eu escrevo, amiga, na hora de parar um pouquinho e refletir, né? Nossa. É bom, né? Será que eu tenho essas inspirações? Claro que assim? tem, amiga, é só você pensar nos problemas. A gente tira várias frases Se não é motivacionais. do meu, é dos amigos, mas eu sempre penso. Eu tenho uma frase que eu gosto e carrego comigo sempre. Faça o seu melhor dentro das suas possibilidades. Ótimo. Não é isso já verdade? tira um peso da gente, né, amiga? É. Com certeza. Né? Sempre levei isso comigo no meu trabalho e na minha vida. Agora a gente vai para a mensagem do Luquinhas. Aproveite os momentos bons. Se tudo está bem com quem você ama, você está bem também, então desfrute disso. Desfrute. A gente tem aproveitado esses dias para abastecer o coração com gratidão e paz. Porque a vida realmente é muito boa. A gente comentou isso com vocês ontem, né? Então que hoje você reflita isso e consiga viver esse desafio durante toda a semana também. Tá a fim de um kit maravilhoso da Polipet Orthovip? Para concorrer, basta você curtir a foto oficial no @Falando Nisso Band, seguir a Polipet, a Orthovip, marcar 2 amigos por comentários. No dia 31, no final do mês, a gente mostra quem ganhou. Isso. Aproveite também que você já está aí navegando no nosso Instagram para concorrer a um outro prêmio. São cadeiras muito bonitas, dá para você levar para a praia, dá para ficar na frente de casa conversando, papiando, fofocando. É só entrar no @Falando Nisso Band, seguir a Sicredi, marcar 2 amigos por comentário e também no dia 31, no final do mês, a gente já vai conhecer quem ganhou as cadeiras. Perfeito, amiga. Olha só, resultado parcial da nossa enquete, então, para vocês. Sabe quais são as taxas para comprar um terreno? Olha, 100% dizendo que não, amiga. Que não, caramba. E a segunda pergunta que também você pode participar lá no nosso Instagram, @Falando Nisso Band. Sabe analisar um contrato antes de fazer essa compra, né? De comprar um imóvel, um terreno? Todo mundo dizendo que não.
porque realmente são coisas um pouquinho burocráticas, né? É verdade. Tem muito detalhe, e aí se você não souber analisar um contrato de forma correta, pode ter uma cláusula ou outra ali que pode te prejudicar bastante. Tem que ter orientação, inclusive, Com né, certeza, amiga, tem que ter mesmo, viu? Por isso que a gente vai conversar com isso hoje também com vocês, viu? Eu tava vendo aqui com a minha amiga, né, que antigamente os avós falavam, né? Gente, investir em imóveis, comprar terreno é a melhor coisa que tem. A terra é a moeda que não perde nunca valor, né? E realmente, né, de fato, historicamente, amiga, os imóveis estão entre as modalidades de investimento no nosso país que mais são rentáveis e também o pessoal investe bastante. Hoje a gente vai aprender bastante, inclusive, a como escolher um terreno, também como analisar um contrato de compra, se é melhor fazer esse financiamento direto, de repente, com uma construtora ou não, né? Porque existem, logicamente, os bancos que fazem isso. Será que é vantajoso? Todas essas questões a gente vai discutir hoje com o nosso entrevistado, que é o Jorge Metelo, especialista em mercado imobiliário. Jorge, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado por me receber aqui. Espero poder ajudar de alguma forma. Nossa, bastante, porque esse mercado realmente está em crescimento, né? E como, gente, incrível. E a gente percebe também como tem gente que é esperta, né? Que aproveita a oportunidade, às vezes, para, infelizmente, enganar os outros. Então, vamos pensar na segurança. Ótimo. Acho que é o primeiro momento que a gente pode pensar. E quando a gente fala em segurança em compra, gente, ainda mais de um imóvel, a gente precisa pensar em contrato. Jorge, com toda a sua experiência, queria que você comentasse com a gente o que a gente precisa ficar atento na hora de você fechar um negócio, pensando mais no contrato mesmo. Como a gente pode estudar esse contrato antes de assinar? Vamos pensar que a compra de um imóvel talvez seja a compra mais importante que a pessoa vai fazer na sua vida, né? Uhum. Então, um investimento nesse patamar, ele é mais burocrático, ele tem que ter o mínimo de segurança possível. Então, tudo começa no contrato. O contrato ali é um instrumento onde a regra do jogo fica clara. Então, a principal atenção do comprador do terreno tem que ser nos deveres e nos direitos. Quais são os deveres que ele tem e quais são os deveres e quais são os direitos que ele tem, ou seja, quais são os deveres do vendedor com ele. Se ele tiver isso muito claro, ele consegue cobrar o que é de direito dele e ele consegue cumprir o que ele tem que cumprir para que ao final do contrato ele tenha o terreno quitado e aquilo de fato seja um patrimônio dele que ele possa depois usufruir sem dor de cabeça. Então, por exemplo, qual é a correção monetária desse contrato? Porque ele vai assumir parcelas, essas parcelas serão corrigidas. Infelizmente, a gente tem inflação no Brasil e serão corrigidas. Será que aquela parcela, em função da inflação, continuará cabendo em seu orçamento? Porque, né, se não cabe no salário dele, o que ele vai fazer? Ele tem que pagar o terreno para que aquilo ele tenha 100% do direito. Então, observar essa parte financeira do contrato é essencial. Ele precisa também olhar quais são os deveres do vendedor, portanto, os seus direitos, para saber se aquilo que está sendo prometido para ele está em contrato. Aquilo precisa ser documentado, porque como que ele vai cobrar depois aquilo? Como que se eventualmente chegar, ele tiver que resolver alguma questão na justiça, como é que ele vai provar para o juiz que aquilo foi prometido para ele? Então, essa é uma parte importantíssima também. Agora, claro, um financiamento de terreno pode levar anos. E é assim, ele tem uma realidade hoje, e a realidade dele daqui a 5 anos, será que será a mesma? Então, tem que analisar tudo isso. Tem que analisar muito, porque assim, óbvio que quando o cliente faz uma compra, quando um comprador compra um terreno, ele também está munido de razão. Há muita emoção nesse momento da compra, mas razão também. E ele precisa observar e falar, ok, num cenário de caos, onde eu não consigo pagar as parcelas, enfim, perdi o emprego, isso e aquilo, quais são as regras do jogo, por exemplo, para eu rescindir esse contrato? Olha, eu devolvo o terreno, não construí a minha casa ainda, eu devolvo e recebo esse dinheiro de volta. Quais são as regras? Qual é a multa que eu tenho que pagar? Quão difícil é eu conseguir uma rescisão desse contrato? É outra coisa importante para se observar no momento de assinar. Porque se, por exemplo, for uma regra muito leonina, né, ou seja, uma regra que prejudica muito aquele comprador, talvez seja um negócio para não ser feito. Uhum. Então, de novo, se resume a quais são as obrigações que eu estou assumindo naquele momento, quais são as obrigações do vendedor, portanto, os meus direitos, e se tudo que me foi prometido está ali. Se essas coisas forem observadas, ele provavelmente está fazendo uma compra racional e, portanto,
a probabilidade de problemas fica bastante reduzida. Então, tem que realmente se fazer uma análise profunda desse contrato antes de fazer a assinatura. Com a sua experiência, quais são, de repente, algumas ciladas que podem estar ali no contrato e que podem prejudicar a pessoa na hora de fazer realmente a compra do imóvel, do terreno? A forma de reajuste do contrato talvez seja o principal. E aí, porque pode ser cilada sim, portanto, uma má-fé do vendedor, né, de talvez usar termos muito técnicos para mostrar como aquela correção monetária será, mas talvez seja por falta de conhecimento mesmo, um contrato... No final, para você entender essa parte financeira do contrato, demanda um pouquinho de conhecimento de matemática financeira, né? Então, se ele não tem essa facilidade desse entendimento, talvez procure ajuda qualificada. Verdade. Mas eu acho que a parte financeira talvez seja a parte mais complicada da compra mesmo, porque a parte jurídica, no final... há o cartório que vai fazer observação disso e tudo mais, então acho difícil ali ter alguma cilada. Um outro ponto importante também é assim, que às vezes no contrato há restrições urbanísticas. E o que são as restrições urbanísticas? O que você pode ou não pode fazer em cima daquele terreno. Então vamos supor que o seu sonho seja fazer um sobrado, né? E, às vezes, a restrição urbanística daquela região não permite que você faça um sobrado ou coloque uma limitação de altura. E, às vezes, nem é a prefeitura que coloca... É isso que eu queria saber, onde analisar isso? No contrato de compra e venda, por exemplo, se você estiver adquirindo um terreno em condomínio fechado, às vezes, o condomínio tem as suas restrições urbanísticas. Por exemplo, você não pode fazer edícula, por exemplo, você não pode colocar portão, por exemplo. Mas também há restrições urbanísticas na prefeitura. E aí, então, a prefeitura é o lugar que você procura para saber o que você pode fazer ou não pode. Quando você faz a construção de uma casa, geralmente há um responsável técnico, um arquiteto, um engenheiro por trás, e, portanto, ele já sabe quais são as restrições urbanísticas. Só que, provavelmente, você vai levar para o seu engenheiro, para o seu arquiteto, depois que você adquiriu. E aí ele talvez vai te dar uma notícia e dizer o seguinte, olha, a casa dos seus sonhos não pode ser feita em cima desse terreno. Nossa. Por isso que é importante previamente observar isso também. Sabe que eu estava conversando até com um colega ontem, coincidentemente, falando sobre construção e sobre terrenos. E ele falou assim, Águida, existem condomínios que não permitem que você comece a obra e não conclua. Ou seja, tipo, nossa, fiquei no sufoco, não tenho o que fazer, vou ter que parar minha obra. Tem condomínio que não permite isso. Então tem que ficar atento até, exatamente, né, a fazer um planejamento mesmo. Exatamente. E até para quem tem comércio também. Às vezes a pessoa quer fazer um sobradinho para embaixo, fazer comércio em cima, moradia, tem que ver se pode também. Exatamente, às vezes a região não permite comércio. Não permite. É uma região residencial e na verdade, assim, não seria nem algo que ele iria reclamar com o vendedor do terreno. Seria com o poder público. Sim, outra questão, né? Olha só, é interessante pensar que comprar um terreno é algo que você pensa a longo prazo, né? Porque o financiamento pode durar muito tempo. Então, eu estou até com um comentário aqui do Rodrigues, de Taubaté, que ele acabou de mandar para a gente. Ai, que legal. Ele fala assim, a compra de um terreno pode ser um pesadelo, pois as parcelas, além de já possuírem juros, são reajustadas todo mês pela inflação. Então, nesse caso, foi a negociação dele feita aqui, né? Então, quais os cuidados que a pessoa que está aqui em casa tem que pensar? Porque esse cálculo mesmo, eu vou confessar, eu não consigo fazer, por exemplo, pensando no futuro, quanto que eu vou gastar. Eu preciso de um auxílio de uma pessoa que entenda também. Quem a gente tem que procurar, então, para fazer essa conta para a gente? Olha, alguém que entenda de matemática. Mas eu acho que a questão, na verdade, nem é tanto a matemática, porque aplicar uma correção monetária numa parcela, se você colocar num buscador de internet, um vídeo na internet, você consegue até saber qual é a matemática a ser feita ali. Qual é o problema? É a gente saber qual é a inflação do futuro. A gente não sabe, né? Nossa, claro, é imprevisível, Jorge. Se colocar 10 economistas na sala aqui... Meu Deus, cada um vai dar uma opinião, vai fazer uma análise. Mas assim, ainda assim, a gente consegue saber qual é a previsão para o próximo ano, os próximos 6 meses. Mas a gente está fazendo financiamento de 15 anos, às vezes 20, 30 anos. Aí acho que o que a gente tem que observar, além da matemática, é o seguinte. As minhas parcelas são corrigidas mensalmente. E o meu salário é corrigido anualmente. E aí, como é que eu fico?
Aí eu faria cenários. Falou, olha, se a inflação se comportar até 0,5% ao mês, eu consigo garantir que depois do reajuste do meu salário vai fazer com que eu consiga continuar pagando as parcelas. Qual é o índice de inflação usado? A gente tem o IPCA, a gente tem o IGPM, a gente tem o INCC. Então, assim, e eles são cestas diferentes de inflação. Então, saber mais ou menos o meu contrato sob quais riscos está exposto a qual carteira de inflação é importante. Porque o IGPM é uma inflação que se comporta de um jeito, o IPCA é de outro. O nosso reajuste salarial é outro, é dissídio, é com o sindicato. Então, saber assim, esse macro, como é que se comporta, é importante. E aí, acho que, de novo, fazendo essa análise, os riscos aí de problemas futuros são reduzidos. Ô Jorge, a gente deixou uma pergunta, inclusive, no nosso Instagram, para as pessoas participarem, pelo jeito 100% não sabia, né? Quais são as taxas que você deve pagar na hora de comprar um imóvel. Então, no próximo bloco, você pode responder isso para a gente. Combinado. Né? Perfeito. Bora para as nossas notícias? E ainda falando sobre economia, com preços altos, nem os modelos mais básicos de carro podem ser considerados populares. E o resultado é o quê, gente? É a queda nas vendas. Então, a gente está vendo como que o governo vai planejar para resolver esse nó. O carro que a Rosângela foi ver na loja tem 4 anos de uso, custa metade de um novo. Bem mais em conta do que o zerado, né? E para mim está sendo ótimo. Com os preços altos, as vendas de veículos novos no Brasil caíram 26% nos 4 primeiros meses desse ano, em comparação com o período pré-pandemia. Entre as explicações estão os custos de matérias-primas, as novas exigências de itens de segurança e a falta de peças, que ainda paralisa fábricas. De 10 anos para cá, o preço de um carro considerado popular no Brasil mais que triplicou. Em 2013, era possível comprar um veículo básico por cerca de R$20 mil. Hoje, os modelos mais em conta, como esse aqui, só saem da concessionária por quase R$70 mil. Um plano para reduzir esses valores para a faixa dos 50 mil está sendo negociado pelo governo e pode ser anunciado ainda este mês. A ideia é incentivar o uso de componentes nacionais, lançar um programa para facilitar os financiamentos e diminuir a carga tributária. No caso dos nacionais, aí vem aí ICMS, IPI, PIS e COFINS. Todos são tributos aí, são impostos que acabam sendo cobrados sobre a venda do carro novo. Uma redução do IPI, sim, seria uma política interessante do governo federal para fins de fomento dessa atividade. Tá certo, né? Tem que baratear, porque senão vai ter que mudar o nome, não vai ser mais carro popular. Nossa. Porque popular é para que a maioria da população compre. Consiga comprar. Aí fica difícil mesmo, né? Bom, a gente tem vivido esse péssimo momento de fake news. E em resposta disso, o Grupo Bandeirantes lançou uma campanha incrível, valorizando o jornalismo profissional. A gente volta já para conferir também o que o Dr. Otávio Fonseca, da Ortovip, preparou para a gente. Aqui na Ortovip, nós temos um pacote de serviços na harmonização orofacial, conhecido como espelho. Hoje eu vou falar sobre o ultrassom microfocado. As suas principais indicações é uma técnica não invasiva que realça ainda mais a sua beleza. Daqui a pouco, no programa Falando Nisso. Falando nisso, mas antes da gente voltar para o nosso assunto do dia, hoje a gente está com um assunto bem interessante para você que quer investir o seu dinheiro em algo seguro, que são os imóveis, os terrenos. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, porque agora a gente recebe o Dr. Otávio Fonseca, da Ortovip. Doutor, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Águeda, boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui, né? Vamos falar um pouquinho, né? Quebrar um pouquinho, falar um pouquinho sobre beleza agora, né, Lucas? Ultrassom microfocado, que a nossa amiga já falou que fez, inclusive na Ortovip gostou, né, amiga? Nossa, olha, a gente daqui a pouco pode mostrar o antes e como está neste momento. Sim. Mas eu recomendo mesmo, porque eu tenho mais ou menos uns 2 meses que eu já fiz e já senti efeito de melhora mesmo, no viço da pele, na qualidade, sabe? Parece que ela tá mais puxadinha assim. Quem não gosta, né, amigo? Claro, dá uma retração, né, gente? Que vai caindo com o tempo tudo, né? Parece que vai derretendo, doutor. É isso mesmo, a impressão que a gente tem. A gente derrete. Ai, que tristeza, gente. Derretendo foi ótimo, viu, Lucas? Os dias passam e a gente vai derretendo. Mas aí melhora realmente a condição da pele, né, doutor?
Não, melhora, né? É um procedimento que a gente indica porque ele é feito na clínica, ele não é invasivo, né? E os resultados são bastante satisfatórios, né? Evita procedimento cirúrgico, etc. Aí o vídeo, vamos ver o vídeo então? Vamos ver o vídeo sim, doutor. Então, pode soltar pra gente, por favor? Então, essa é a Águida, né? Ela é recebida, é feita as fotos, né? Feito um planejamento de como a gente vai fazer essas aplicações. Quem faz é a doutora Silmara. Ela faz esse desenho que é muito importante, Lucas, para a gente evitar fazer o procedimento em áreas nobres da nossa face, principalmente nas glândulas tireoides, né? Próximo do olho. E aí está fazendo já o equipamento. Esse equipamento tem um cartucho para cada espessura, que cada espessura na pele tem a sua função, né, no tratamento. Né? Então nós vemos isso. Agora nós vamos ver aí uma simulação com vídeo. Né, lá. Então você vai aí é como faz, tá? Então cada cartucho vai atingir exatamente uma camada da pele. Né? A camada mais profunda, que vai dar aquele efeito de lift, e a camada do tecido reticular, que vai dar o estímulo da formação de tecido conjuntivo ali, para poder melhorar, e melhorar também a firmeza da pele. Né? E a camada mais superficial, né? Que é como aquela esticadinha final. Né? E realmente melhora, gente. Olha só. Que linda, amiga. Olha só. Com 2 meses do procedimento. Olha, se pudesse tirar essa tarja para a gente mostrar a parte da região do pescoço. Você tira para mim lá, por favor, meu amor? Que eu acho que, olha só, já deu uma boa diferença. Olha só como como levantou essa região. Doutor, e em dolor, como que é a situação aí, doutor? Eu vou ter que perguntar para a Águida, né? Porque, doutor, seja sincera, por favor. Eu digo que dói, mas como é uma vez ao ano e tem um efeito muito bom, sim, então ele é suportável e vale muito a pena. Exatamente porque você consegue dosar aquele cartucho, ou seja, quando vai aquele estímulo de colágeno, tá um pouco desconfortável. Aí a doutora Silmara diminui um pouco a potência. Que legal. E assim a gente vai fazendo. Para não ser um sacrifício também, né, exatamente. Gente? Que bacana, né, doutor? Então, eu fiz o procedimento. Existem algumas regiões muito próximas, onde a pele é mais fina, que realmente a sensação incomoda um pouco. Mas eu vou dizer o seguinte, se eu suportei, porque eu sou meio medroso por esse negócio de dor. Se eu suportei, é bem tranquilo. Não, né? é legal que a região do pescoço é algo que o pescoço a gente envelhece muito, né, gente? Essa região, ela começa a ficar mais flácida. É difícil esconder a idade pelo pescoço e pelas mãos. E às vezes se esquece realmente de tratar do pescoço. Passar o protetor solar no pescoço, né, amiga? Sim. A gente passa no rosto. Aí tá aquele rosto lisinho com aquele pescoço de galinha. De galo, né? Fica esquisito. É verdade. Mais, né, flácidozinho, avermelhado. É um procedimento bem indicado para papada, viu? Papada e também para fazer o efeito de bichectomia, né? Sem intervenção cirúrgica. Porque a intervenção cirúrgica, você cai naquele grupo de que fez, não tem mais retorno, né, Lucas? Entendeu? Aí você pode fazer, obviamente, é feito um estudo, como vai ser feito, para cada paciente é uma indicação, né, obviamente, mas se for indicado, você vai ter um resultado que você vai ver como ficaria, né, e se você achar que aquilo é realmente o que você quer, você pode partir para uma bichectomia, porque é um efeito que ele não é irreversível, né? Sabe aquela gordurinha que junta aqui, depois que a gente vai envelhecendo? Volta aqui para mim, Rafinha, por favor. Aqui, ó, bem na mandíbula, tem uma gordurinha que junta aqui, não sei se vocês de casa já percebeu. É incrível o resultado que dá nessa gordurinha aqui na mandíbula. Exatamente, né? Ele sobe de um jeito assim. Ele vai realçar esses ângulos da mandíbula, os ângulos da face, então ele realça, né? Porque ele dá, vou falar queimar porque assusta, né? Mas ele interfere, né? Porque na realidade, nessas camadas mais profundas, ele vai provocar pontos de coagulação que vai provocar essa retração, né? Olha que bom. O efeito isso é bom, né, doutor? É bom, não tem rejuvenescência, né? Gente. Não, e fora uma outra questão, por exemplo, num pós-cirúrgico mesmo, você tem que ter todo cuidado, né? Às vezes tem que tomar medicamento para dor. E o pós, com esse procedimento, gente, você não fica inchada, não tem dor depois, não fica vermelho, não fica nada. Vai pra casa normal. Fica um pouquinho sensível essa região, mas só. Então, pra gente que é na correria, mulher moderna faz tudo ao mesmo tempo, é o procedimento adequado. Não precisa parar a vida depois do procedimento. Isso, não precisa ficar programando. Isso é muito bom. Obrigado, doutor, por trazer essa dica tão legal pra gente aqui também, viu? Obrigado pelo convite, estamos sempre aqui falando sobre saúde bucal, sobre a harmonização orofacial,
né? E uma novidade, né? A cirurgia do paciente, que era meu sorriso de volta, foi feita. Foi feita, já doutor. Tá pronto, e quando né? que a gente vai mostrar pro pessoal de casa? Semana que vem, né? Semana que vem? Nós temos um programa inteiro aqui, né? A gente vai ter já tempo é o último, é o penúltimo. Vamos ver se já é semana que vem ou na outra. Mas então, nesse mês, a gente mostra o resultado, então. Sim, já tá prontinho, já tá lá, feliz. Ai, que legal. Ai, que linda, que bom. Sensacional, né? Valeu mesmo. Então, se você quiser saber mais sobre o resultado com o microargumento, não, que eles fazem lá também, mas ultrassom microfocado é 988-424296, é o WhatsApp, para você mandar aí perguntar para a clínica. Obrigado, Má. Pode mandar mensagem lá agora mesmo. Eles informam para vocês, avaliação também, tudo certinho. Valeu, doutor. Obrigado mesmo. Obrigado. Tá bom? Boa tarde. Vamos para a nossa notícia? Boa tarde, doutor. Olha, com essa disseminação que está absurda de informações pela internet, nunca foi tão comum se deparar com as notícias falsas. Em tempo de fake news, o Grupo Bandeirantes lança uma campanha de valorização do jornalismo profissional. A primeira obrigação do jornalista é informar com correção e falar a verdade. É apurar os fatos, ouvir os dois lados da história, ir a fundo em cada apuração. Mas ele tá bem nisso. O jornalista é, antes de tudo, um funcionário da notícia. Agora, não pode ser uma notícia falsa. Mais do que isso, não pode ser uma fake news. Tá checada? Tá comigo no telefone agora. Se você não for autêntico, verdadeiro e disser a verdade, doa quem doer, você não está sendo jornalista. Essa fonte é oficial? O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Mas, cara, não. Checa pra mim. A notícia, antes de chegar para você, ela é checada. Ela passa pelo crivo de inúmeros profissionais que, independente do que eles pensam, eles têm que chancelar se aquilo é verdade ou não. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos, para ouvir os lados da história e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Primeiro foi de capacete? Já apurou? Já foi para edição? Para a gente se proteger das fake news, a gente tem que olhar para isso. Quem produziu quer destruir uma reputação. Se você compartilhar, você vai ajudar a ele atingir esse objetivo. Quando você recebe uma notícia, você não deixa de ter responsabilidade sobre ela. Por isso, cada um de nós tem que se conscientizar para não viralizar informações falsas. Tem que confiar em quem faz jornalismo profissional de verdade. O nosso jornalismo busca, com obsessão, 24 horas por dia, atender o interesse público. Essa é a prioridade. Essa é a nossa missão. Duvide, cheque. Não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes de Comunicação, respeito pelo fato. Respeito por você há 86 anos. É isso. Averiguar, checar. O que mais, amigo? Confirmar. E não compartilhar o que não é verdadeiro, gente. Isso também é muito importante. É isso. O Grupo Band Vale faz isso, né? E essa é a prioridade que a gente tem aqui. Checar sempre as informações para trazer o melhor para você, informações corretas. Vamos para a nossa perguntinha que fizemos no Instagram, amigo? A gente está falando sobre como comprar um imóvel de forma segura. Será que é vantajoso comprar um imóvel? É claro que é, né? A construção civil e o mercado imobiliário estão em constante valorização. E se você está pensando, então, em comprar, por exemplo, um terreno, preste atenção a algumas orientações importantes, inclusive uma pergunta que eu deixei no bloco anterior sobre as taxas, né, Jorge? Quais são as taxas que a pessoa vai ter que arcar na hora de comprar um terreno, por exemplo? Quando a gente faz a aquisição de um terreno, a gente tem que primeiro registrar esse imóvel em nosso nome. E quando a gente faz isso, a primeira taxa que a gente paga é para a prefeitura. E é chamada de ITBI. Toda vez que um imóvel troca de dono, que a gente diz troca de titularidade, a prefeitura cobra uma porcentagem do valor daquele imóvel. Então é a primeira taxa que se tem. A gente tem que lembrar também que, a partir do momento que a gente adquire um terreno ou um imóvel, você passa a ser responsável por pagar os impostos daquele imóvel. Então, você passa a ser responsável por pagar o IPTU, né, que é um imposto anual, você pode parcelar até por mês, mas todo ano você vai ter que pagar o IPTU. E, por exemplo, se for um imóvel em condomínio, seja um apartamento, seja um lote em condomínio fechado, você passa a ter que pagar também o condomínio mensalmente. Então,
Então, isso também tem que fazer parte do planejamento e da matemática ali para saber se aquela aquisição que você está fazendo naquele momento cabe no seu orçamento doméstico, no seu orçamento familiar. A gente sabe, Jorge, que com a pandemia muitas pessoas decidiram mudar. Então, quem morava num apartamento menor, quis ir para um maior, ou quis ir para uma casa. Eu queria que você desse para a gente um toque na sua experiência de como que está essa avaliação do mercado imobiliário pós-pandemia. Realmente teve essa incrível valorização de imóveis, terrenos? É verdade, é verdade. Eu acho que o que aconteceu com a pandemia foi que as pessoas se permitiu que as pessoas trabalhassem de casa e, portanto, parassem de ter limites espaciais, né? E quem ganhou com isso foi, na verdade, o interior. As pessoas tiveram a possibilidade de, talvez, realizar aquele sonho de mais tranquilidade no dia a dia, qualidade de vida. Então, o mercado do interior, falando um pouquinho do interior de São Paulo, ganhou novos clientes que a gente não tinha. E foi isso que fez também com que os imóveis fossem valorizados, porque eles acabaram sendo mais procurados, né? E as plantas também dos imóveis agora passaram a sofrer reajustes, porque imagina, se um casal, ambos trabalham de casa, e não é toda casa que tinha um escritório. E agora que o casal pode trabalhar de casa, será que 2 escritórios são necessários nessa planta? Tem gente que talvez faça, né? Então é isso, eu acho que agora fica a dúvida do que será o pós-pandemia, né? Já estamos vivendo esse momento, mas e aí? As pessoas vão voltar de vez para o escritório ou vão continuar trabalhando de casa? Ou vão entrar no, que eu particularmente é o que eu acredito, vão entrar no modelo híbrido de que é alguns dias em casa, alguns dias no escritório? Mas é isso, eu acho que a pandemia veio para permitir com que as pessoas pudessem repensar um estilo de vida e diferente, acho que com um pouquinho talvez de mais qualidade, e repensar também o modo de viver. E é isso. Legal, Jorge. Daqui a pouco, então, a gente volta com mais informação. Vamos chamar o Douglas Cruz, que já está chegando. Ele acabou de apresentar o jornal pela rádio Band Vale FM e agora vai trazer para a gente um dos destaques de hoje. E aí, Douglas, boa tarde. Boa tarde, Agda, Lucas e a todos que acompanham o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do Jornal do Meio-Dia da Rádio Band Vale foi exatamente o frio. Estou até de blusa hoje aqui. A temperatura caiu em grande parte das cidades aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba. Região essa que estão inclusas as cidades da Serra da Mantiqueira, né? Que tem Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal. Nossa equipe de jornalismo foi hoje até a cidade de Campos do Jordão, que registrou até agora o dia mais frio do ano, né? Segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros bateram os 2 graus na cidade, portanto o dia mais frio do ano. Nossa equipe foi até lá, tinha até aqueles termômetros informais, né, que não são oficiais, que ficam aí na entrada da cidade, estavam aí marcando menos 4 graus, muito frio, e com o frio a gente tem uma notícia boa e outra notícia ruim. A notícia boa, né, é que o comércio da cidade fica aquecido, isso porque Campos do Jordão é uma cidade turística conhecida como a Suíça brasileira e atrai aí visitantes de todas as partes do Brasil, exatamente com esse frio que está chegando aí. Então, apesar da temporada de inverno começar somente no dia 21 do mês que vem, quando de fato começa o inverno, essas temperaturas aí mais geladas nesse mês que está chegando começam a atrair os turistas desde já. E é uma boa dica, inclusive, para quem vai visitar a cidade, é visitar a cidade antes da temporada de inverno, onde os preços ainda não subiram. O lado ruim da notícia é que com isso as plantações acabam sendo prejudicadas, né? Isso porque com as temperaturas bem baixas e o clima um pouco úmido, acabam acontecendo as geadas, que são aquelas formações de gelo bem fino sobre as plantações que podem acabar matando a plantação. Por isso aí, os produtores da região devem prestar atenção nesse quesito. Nos demais, a situação das estradas que cortam a nossa região são tranquilas nesta terça-feira, ressaltando somente a situação da neblina, né? Hoje quem acordou cedinho percebeu que em grande parte da cidade aqui de São José dos Campos estava com neblina, e isso não muda nas estradas, principalmente as serranas, como a Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga de Taubaté a Campos do Jordão, ou as litorâneas aí que também tem trecho de serra. Os motoristas devem redobrar a atenção com a incidência de neblina. Volto com vocês aí no estúdio. Vou te falar, amigo, que hoje eu acordei, abri a janela e fiquei sem entender, porque eu não estava enxergando mesmo, sabe? Aí eu demorei um tempinho, assim, gente, é neblina, o que está acontecendo? Porque a gente está se acostumando ainda com essa nova estação, que sempre vem acompanhada de neblina mesmo, e fica o alerta para o motorista também nas estradas, que a gente percebe bastante a situação por lá também. Douglas, boa tarde, meu amigo. Até mais, boa tarde. Até mais. Viu? No próximo bloco a gente volta comentando com vocês. Sabe aqueles vídeos na internet que você coloca o rosto, seja em vídeo e foto? É até engraçado em muitas situações, é verdade? Porém nas mãos erradas
pode trazer problemas e a gente te explica já já. Nosso convidado de hoje é o especialista em mercado imobiliário, Jorge Metelo. Pode mandar perguntinha, a gente está dando um toque para você em casa em cuidados na hora de comprar um terreno. Você pode então participar com a gente, sempre pelo WhatsApp, que é o 99716-7989, tá bom? Pode mandar sua pergunta e a gente faz aqui para o Jorge. Vamos falar sobre quem vai, por exemplo, financiar o terreno. Qual a melhor alternativa? Porque existem possibilidades direto com a construtora, assim que o empreendimento é lançado, mas aí a pessoa também tem a opção de fazer esse financiamento pelo banco. É verdade, é verdade. Nem todos os bancos financiam terreno. Geralmente só os bancos públicos. Sim. Mas tem produtos até bastante interessantes, que não só o terreno, mas também a construção é financiada pelo banco. Então isso é interessante. Se a pessoa ela está... Obviamente, todo mundo que compra um lote, ou pelo menos a grande maioria, o sonho é construir a casa ali em cima, né? Então se a pessoa não tem recursos para isso e dentro do planejamento cabe pagar juros também para essa parte para essa etapa, né, da compra do imóvel, que é a execução da obra, bancos públicos fazem esse tipo de financiamento e isso passa a ser bastante interessante. As construtoras também financiam. A parte interessante de fazer o financiamento com as construtoras é que é um pouquinho menos burocrático e a taxa de juros tem um teto, 12% ao ano. Inclusive, essa é uma grande dica. Se estiverem cobrando mais de 12% ao ano, a loteadora, a construtora estão infringindo aí algumas regras. Mas há esse limite. Então, por exemplo, se hoje os juros estão na casa de 13%, 14%, com a construtora estariam ali na casa dos 12%. Então, assim, um acerto não há errado, mas precisa analisar qual é o melhor momento. Porque tem gente que às vezes não consegue o crédito no banco, não porque é mal pagador, nem nada disso, mas porque às vezes já tem alguma parcela com o banco e tudo mais, e o banco entende que aquela pessoa não pode tomar o crédito. Mas às vezes não é verdade, porque a pessoa tem uma renda informal, o que acontece é só que o banco não reconhece isso. E as construtoras geralmente têm uma análise um pouquinho mais profunda, né? O volume de análise das construtoras é um pouco menor do que dos bancos, então eles conseguem se aprofundar mais numa análise de crédito e considerar uma renda informal e dizer, não, olha, na realidade essa pessoa tem condições de fazer esse financiamento, portanto, eu, construtora, dou o crédito para esse comprador. Então, assim, não há certo, não é errado. Vai ter situações onde o banco é mais adequado, vai ter situações onde a construtora é mais adequada. Ô Jorge, o Rodrigo mandou para a gente uma mensagem aqui no WhatsApp e ele está até comentando. O Rodrigo Vieira, obrigado, viu, amigo? Sobre o contrato dele, que é corrigido pelo IPCA. Diz que o corretor corrigiu aí por PVA, mas é IPCA. E a empresa faz o reajuste da última parcela em cima do IPCA. Ele quer saber se isso é correto. É algo bacana? Falta um pouco de informação para que eu consiga dar uma opinião mais concreta, mas assim, não há problema nenhum em haver o reajuste segundo a correção monetária. Não sei se é mensal ou se é anual, mas assim, não há problema nenhum com isso. Tem o lado da construtora também, que embora ela já tenha incorrido em custos e tudo mais, a inflação ela impacta todo mundo, né? O comprador e o vendedor. Então, a correção monetária, o papel dela, na verdade, é adquirir, retomar o poder de compra do dinheiro, né? Então, assim, pelo que o Rodrigo disse ali, não há nada de errado. O IPCA, inclusive, é um índice bastante adequado, ele é um índice público do governo, então ele consegue acompanhar, tem fonte oficial para esse índice, ele é dentro da imprevisibilidade da inflação, tem informação para que a gente consiga saber mais ou menos como ele vai se comportar nos próximos meses. Então, assim, pela pouca informação que o Rodrigo diz, não há nada de errado com que a construtora, enfim, quem está financiando o imóvel dele está fazendo. Agora, Jorge, vamos colocar uma situação em que há um terreno muito atrativo, sabe? Aquele tipo pechincha mesmo, que é imperdível na hora da compra. O que a pessoa deve prestar atenção? Tem que ter uma atenção redobrada? Olha, você está observando que ele está com preço diferente da maioria, né? Sim. Ali daquela região. Aquela oportunidade imperdível. É bem isso, né? Exatamente. Costumam dizer, né, que um negócio ruim você faz muito rápido, né? O negócio bom ele demora um pouco mais. Dá mais trabalho. Mas é assim,
E existe muito, assim, de gente vendendo imóvel que não pode ser vendido. Meu Deus. De lote que não é lote. Então, assim, a principal dica que eu dou é o seguinte: um imóvel que pode ser vendido, esse imóvel existe no cartório de registro de imóveis. Toda cidade, todo local tem um cartório de registro de imóveis. Todo empreendimento só pode ser vendido se ele está registrado no registro de imóveis. Olha só. Então, assim, você não precisa depender de informação do vendedor para acreditar naquilo ou não. Porque o que pode acontecer? O vendedor te dá uma informação errada. A gente está falando de fake news, né? Imagina, né? Se tem fake news na internet onde está todo mundo vendo, imagina numa mesa de negociação onde só tem eu e o vendedor e eu entendo pouco do assunto. Então, assim, no registro de imóveis você obtém informação imparcial, oficial, se aquilo é um bom ou um mau negócio. Agora, você tem que pedir qual documento? Uma certidão que você pede para a pessoa? A matrícula do imóvel. Matrícula. Todo imóvel tem uma matrícula. Perfeito. Então, por exemplo, se um terreno muito grande, que depois virou um loteamento, né? Então ele foi parcelado e um terreno muito grande virou lotes pequenos que eu posso ser vendido. Aquele terreno grande, ele tem uma matrícula. Entendi. E que a matrícula conta a história de um imóvel. Tudo o que aconteceu desde o início. Então, por exemplo, na matrícula desse grande terreno vai ter ali, olha, em cima desse grande terreno se aprovou um projeto de um loteamento com lotes do tamanho tal e todos os lotes descritos ali. Então, se você enxerga ali que aquele lote que estão te oferecendo está naquela matrícula, você está fazendo um bom negócio até aquele momento. Aquele lote, se já foi entregue pela loteadora e tudo mais, ele já existe, ele também vai ter a sua matrícula própria. Então, se o registro de imóveis está com o seu lote lá, está dizendo, você consegue ver lá, por exemplo, na matrícula, se o vendedor é ele mesmo. Então, o Lucas tem um terreno, está vendendo para mim, eu vou lá ver no imóvel. O Lucas é o atual proprietário desse imóvel. Entendi. Agora, assim, se você não consegue chegar no cartório para visualizar isso, tem que desconfiar. Gente, se um terreno hoje, em São José dos Campos, de X metros quadrados, vale 100 mil reais, por que o Alecrim Dourado vai vender um por 50 mil? É problema. Aí você acha que você está comprando um sonho e está comprando um pesadelo. E às vezes o problema não vem imediato. Comprei hoje, amanhã está alguém ali em cima do lote dizendo que é dono do lote e não é quem me vendeu. Às vezes demora anos, depois que você fez sua casa e tudo, bate o poder público na sua... Eu acho que o importante é o seguinte, é você ir até o cartório, viu, gente? A mesma que a pessoa tenha um documento ali, amiga, não aceita o documento que a pessoa está te dando como fonte de confiança. Você vai ver se até esse documento é verdadeiro. Que vai até averiguar. Isso, claro. Se não é que fake às news. vezes, amiga, vai saber se aquele documento ali não está tudo forjado. Sim, né? Então tem que ir até o cartório. Não pode ter preguiça essas horas, né? É verdade, porque o dinheiro, gente, é tão difícil para a gente ganhar, Sim, né? Com certeza. A gente tem que tomar cuidado e valorizar. Uhum. Vamos para as nossas notícias? Vamos sim. Vamos então. Colocar o rosto, por exemplo, em fotos e vídeos pode ser divertido em muitas situações. A gente se diverte mesmo, né? Nas redes sociais. Eu acho bem engraçado. É muito engraçado. Tem um nome para isso, deepfake. Realmente traz muita diversão. Mas quando a gente cai em mão errada, pode trazer muito problema e transtorno. Uma tecnologia que faz a Mona Lisa conversar com a Vênus de Botticelli. O que foi no seu braço? Não, tô fazendo aquele exame. Ou Felipe Neto assumir o corpo da Carmen Miranda. É a deepfake, modificação de imagens e áudios usando inteligência artificial. Uma técnica que surgiu há 3 anos, mas quando cai nas mãos de criminosos, pode arruinar vidas. Usando o Telegram, um aplicativo de mensagens, usuários enviavam fotos de mulheres a um robô e recebiam de volta montagens do rosto delas em corpos nus. Mais de 100 mil pessoas foram vítimas, a maioria mulheres russas. 100 fotos eram comercializadas na moeda do país pelo equivalente a R$ 7. Quem descobriu o esquema criminoso foi uma empresa de tecnologia holandesa. Tudo teria acontecido entre julho de 2019 e julho de 2020. O que a gente tem que fazer é, primeiro, tentar identificar de onde isso veio, divulgar para a minha rede que aquilo é falso, formalize, tire prints das telas, porque isso aí certamente vai poder ser utilizado futuramente para você. Se não houver uma campanha de educação da população em relação ao uso e os riscos, a gente corre um risco de haver danos à democracia, danos à própria população
quando esse tipo de conteúdo é utilizado dentro da pornografia para se criar conteúdo falso pornográfico. Então, as vítimas podem tanto ser o Estado quanto a própria população. Tá certo, viu? Por isso a gente vem trazendo essa notícia, que é um debate que a gente precisa sempre comentar, né? E colocar em pauta, né, amiga? A inteligência artificial, todas essas tecnologias que acabam criando notícias ou informações falsas, a gente precisa trazer, né, amiga? Pra gente também não se surpreender com algumas coisas achando que é verdade e não é. Já está preparado, na verdade, para isso. Bom, daqui a pouquinho a gente vai comentar com vocês que um pesquisador bateu um recorde, gente, de passar mais tempo vivendo debaixo de água. Olha só. Meu Deus, Olha 2 meses. Mais até que isso. Já pensou? Olha ali. Não creio. Gente, fique aí que daqui a pouquinho a gente volta para mostrar essa e outras notícias aqui no Falando Nisso. Até já. Cadê a nossa querida Lana Moraes para conversar com a gente e já trazendo nesse começo de bloco destaques da web, que é tão fofo hoje, né, Lana? Oi, Lucas, boa tarde. Boa Oi, tarde. Águida. Bom, é muito gostoso, inclusive eu fui assistir e fiquei emocionada, viu, Lucas? Ai, Do que a gente está falando? Bom, a Shakira lançou um clipe ontem, em 24 horas já tem mais de 11 milhões de visualizações no YouTube. Ela tá voando, ela lançou um novo clipe que conta com 2 participações mega especiais. São os filhos Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8. Os meninos estão sentados no piano, tocando o instrumento com ela, e alguns versos eles cantam, inclusive, nessa música. A canção Acróstico é uma homenagem da cantora aos filhos, reforçando o amor incondicional por eles durante a separação do Piquet, tão tumultuada, né? Na letra da música, alguns trechos dizem assim: "Você me ensinou que o amor não é uma fraude, e que quando é verdadeiro não se acaba. Tentei fazer com que você não me visse chorar, que não visse a minha fragilidade." No clipe a gente pode ver então janela se fechando, casa de mudança, né, cheio de caixa, inclusive fechando um ciclo. A colombiana revelou num post no Instagram que o filho mais velho escreveu canções que a fizeram chorar de emoção e que quando o caçula passou horas no piano, descobrindo inclusive que ele sabia cantar. Bom, o casamento da Shakira e do ex-jogador acabou em junho do ano passado, depois de 12 anos juntos, em meio a rumores de traições. Inclusive com o pedido do Piquet para ver menos os filhos. Esse clipe vale a pena, é bem emocionante. Em menos de 24 horas, então, tem mais de 11 milhões de visualizações no canal dela do YouTube. E uma curiosidade sobre o nome da música, acróstico, significa poesia em que as primeiras letras de cada verso formam. É uma palavra que eu achei que fosse em espanhol, mas na verdade ela é nacional, né? Mas esse clipe tipo realmente... Lana, amiga, ó, seu nome, Lana. Linda, amiga, alguma palavra com N de legal. N. Sei lá. Ai, lá vai. N. Nossa, namoradeira. Gente. Namoradeira. Olha, você me comprometeu. E amorosa. É isso, a única que eu lembrei, amiga. Lana, uma cara. Foi rápido. Ai, eu sou meio devagar. Fiquei aqui, ó, pensando no N. Linda, mas, ó, achei amiga, namoradeira e amorosa. E amorosa. Achei a Shakira cara, hein, Lucas? estrategicamente sensível. Tá ela é estratégica, ela mas tá teve certa, sensibilidade. Ela tá certa? Ela tá Sim. certíssima. Não tá fazendo do limão uma limonada? Exatamente. Ela tá certíssima. Extremamente esse clipe sensível, mas estratégica nas suas grandes produções, porque precisa-se disso. Sim, esse clipe é bem simples, mas se você assistir e prestar atenção na letra, mesmo que não preste, eles cantam, é fofo, e você percebe que tá fechando um ciclo e realmente emociona de assistir o clipe. Tá lá ela foi no YouTube da Shakira. Ela foi uma mulher de negócios também. Isso, exatamente. Eu tô passando por isso, vou ganhar dinheiro em cima disso. Que eu tô falando. E as pessoas vão se identificar com isso, né? E bola pra frente. Tá certíssima. Ué, se é pra chorar, vamos chorar em Paris. Isso vamos mesmo. secar a lágrima com dólar. Isso mesmo. E tá certíssima. A gente apoia. Né? É isso aí, Lana. Um beijo, querida. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Então, olha, investir em imóveis, a gente vai voltar para o nosso assunto do dia, tá? É realmente rentável e é uma maneira de você fazer render, fazer o seu dinheiro ficar seguro, mas é necessário ter uma série de cuidados, né? Para a gente não ter dor de cabeça. O Jorge Metelo é especialista em mercado imobiliário, já deu várias orientações aqui para a gente. E eu queria saber, Jorge, para quem está pensando em comprar um imóvel para esse ano, qual é o cenário, qual é a dica que você deixa? Tá, eu vou começar, o Lucas no início do programa falou, deu a sabedoria dos nossos avós, e acho que isso a gente tem que levar em consideração.
imóvel é o investimento certo. Desde que muito bem comprado, que você não tenha comprado um problema, é um investimento onde você não perde dinheiro. Então, assim, analisar o preço dos imóveis, os imóveis não andam para trás com o preço. Então, assim, eu acho que pouco importa saber se está no momento caro ou barato, porque não tem isso. Você vai comprar a 100, você vai vender a 110. Então, o preço talvez não seja o principal determinante se é o momento de comprar ou não. Eu acho que, na verdade, o que determina o momento de comprar é o seu momento de vida. Então, se você vai casar, se está no momento onde você tem condições financeiras de fazer aquela aquisição, é o momento. Quanto antes você comprar, antes você vai usufruir desse patrimônio. O que a gente tem que analisar, né? A oferta. Será que realmente o que está aí no mercado hoje é o que vai possibilitar a realização do meu sonho? Se for, esse é o momento. E aí a gente passa a tomar esses cuidados que a gente tem conversado até agora. A inflação, por exemplo. Se eu for comprar financiado e, portanto, ficarei exposto à inflação, eu tenho que olhar o passado da inflação, talvez para ter uma ideia, mas a inflação do passado não significa que é a que vai se repetir. Então, olhe sim para a inflação, mas também que não seja isso determinante se é o momento que você vai comprar ou não. De novo, eu acho que o momento quem diz é você. Não tem momento ruim, não tem momento bom. Tem momento que você tem mais estoque e, portanto, você vai ter mais opções. Talvez você vai ter mais flexibilidade na negociação. O momento que tiver menos estoque, significa também que o seu patrimônio ele vai ser valorizado. Quando você colocar à venda, ele vai ser vendido mais rápido. Então, assim, não há melhor momento. Você tem que ver se você está no melhor momento, não o mercado. O Sidney fez uma perguntinha aqui, então o Jorge já respondeu para você. Hoje, se eu tiver uma reserva para comprar uma casa à vista, está espelhando para você, Rafa? Não? Ele fala assim, quer saber se é um momento bom para ele fazer um bom negócio comprando, para alugar depois. Sim, é um bom momento para você, viu, Sidney? Como ele já respondeu. A gente para um pouquinho aqui nossa conversa para ver essa notícia tão interessante, né, amiga? É isso, um pesquisador americano bateu um recorde de passar mais tempo vivendo debaixo d'água. Gente, foram mais de 2 meses nesse cubículo, olha só. Já são 76 dias nesse alojamento, que fica a uma profundidade de cerca de 9 metros no mar da Flórida. É uma cabine de 100 metros quadrados, sem pressurização. Ali, Joseph Duturi, de 55 anos, faz pesquisas sobre saúde, ambiente marinho e novas tecnologias. De quebra, mesmo submerso, dá aulas online para alunos de uma universidade local. Os efeitos físicos e mentais são monitorados por uma equipe médica que faz visitas regulares ao alojamento. Tudo para avaliar como a exposição de longo prazo à pressão embaixo d'água afeta o corpo humano. Depois de bater o recorde mundial, a meta do cientista é ficar por lá até o dia 9 de junho, quando a experiência completará exatos 100 dias. O projeto de R$ 1.300.000 é financiado por empresas privadas. As informações poderão ser úteis para futuras missões marítimas em grandes profundidades. O professor diz que o que mais sente falta é ficar longe do sol, mas acredite, ele também pensa que num futuro, com a pesquisa, ele possa ajudar a povoar o fundo do mar. Amiga, você vai viver lá porque você é uma sereia. Ai, que lindo! Aí você mora lá do lado dele, Mas eu sou uma sereia que gosta do sol. É verdade, né, amiga? Tomar um solzinho, né? Coragem dele, né? Muito obrigado, Jorge, pela presença aqui com a gente e as informações também, viu? Eu que agradeço. Valeu mesmo. Até mais, Jorge. Olha, amanhã também tem Falando Nisso, sempre com um assunto diferente para você. Vamos dar uma olhadinha no convidado de amanhã. Olá, meu nome é Ivan Macedo. Vamos conversar no Falando Nisso às 13 horas sobre tecnologia REAC de neuro e biomodulação. Aguardo vocês. Muito legal, gente. Eu não vou estar aqui amanhã porque eu vou estar lá em Sorocaba gravando, mas aproveitem esse programa que é neuromodulação. Com sons, amiga, no cérebro, parece que a pessoa consegue ficar alinhada novamente em tudo. Inclusive, curioso. É muito legal. Não aproveitem. conheço esse tema. Você vou vai estudar amar bastante e vou fazer bastante perguntas. Você vai gostar, amiga. Beijo pra vocês, gente. Uma boa tarde, viu? Tchau, até amanhã.
Falando Nisso